Bom, queridos, vamos dar continuidade à nossa disciplina Soteriologia, né, do nosso curso básico de Teologia do Instituto Bíblico Atos 2. Né? Então, nós estamos estudando doutrina da salvação, estamos verificando, à luz das Escrituras, né, como se dá essa salvação. Né? Nós, em aulas passadas, nós explicamos a salvação de quê? Por que nós temos que ser salvos? Muita gente pergunta, muitos ímpios, pessoas que não conhecem a palavra perguntam, mas por que eu tenho que ser salvo? De quê? O que foi que eu fiz? O que é que eu tenho a ver com isso? E eu creio que depois daquelas aulas que nós tivemos, eu creio que não tem mais nenhuma dúvida em relação à questão da salvação. Né? Nós vamos dar continuidade, né, nessa segunda aula de soteriologia. Só recapitulando um pouco, vamos passar rapidamente aqui. Nós vimos aqui no grego, né, a definição de soteriologia, falamos da graça, depois eu inverti, né? Eu não segui a apostila, na sequência eu entrei primeiramente na vontade de Deus para salvar o homem, né? Depois nós partimos para a predestinação, certo? A predestinação, eu expliquei para os queridos alunos que a predestinação, ela tem, essa palavra existe na Bíblia Sagrada, porém, alguns teólogos e algumas correntes teológicas e algumas igrejas adotam como entendimento da salvação como sendo resultado de uma predestinação. E eu expliquei que predestinação já está dizendo destinar previamente. Ou seja, teoricamente, destinar alguns para a salvação e outros para a perdição. Tá? E aí eu mostrei com vários textos da Bíblia, né, onde a palavra de Deus mostra o desejo que Deus tem para que todo homem se salve. Mostrei também que essa questão da predestinação, ela compromete o livre-arbítrio, porque a partir do momento que você não tem direito de escolha, você não tem livre-arbítrio. E uma das coisas que nós aprendemos é que Deus é imutável, ele não muda. Ele criou o livre-arbítrio, não é por qualquer outra circunstância que ele vai mudar e vai deixar de nos conceder essa graça, né, entre aspas, que muitas vezes o livre-arbítrio se torna uma arma na nossa mão, mas não deixa de ser uma liberdade que Deus fez questão de nos dar. Né? Eu até falei em outras oportunidades que Deus criou pessoas racionais com capacidade de pensar, de interagir e de decidir. Isso faz parte, como um todo, da nossa capacidade de exercer o nosso livre arbítrio na sua plenitude, tá? E hoje nós vamos entrar em vocação, tá? Ou seja, nós estamos agora estudando os desdobramentos da salvação. O que é que a salvação, a partir do momento que o ser humano ele passa pelas etapas iniciais para alcançar a salvação, o que é que acontece
na vida dessa pessoa? O que é que evidencia que a pessoa realmente alcançou a salvação? Será que essa pessoa é somente levantar a mão, como nós estamos acostumados, e a partir daí tudo vai se tornar perfeito, você não vai ter mais problemas, você não vai enfrentar mais lutas? Será que é isso? Então, é isso que nós estamos estudando, tá? Então, nós vamos falar da vocação. O que é a vocação? Ou chamada, né? Diz aqui na apostila, quem tiver a apostila pode acompanhar, que é um ato de graça pelo qual Deus convida os homens, através da sua palavra, a aceitarem pela fé a salvação providenciada por Cristo. Certo? Então, a vocação nada mais é do que uma chamada. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Deus ele está o tempo todo nos chamando, né? Nos chamando, né? Tentando vocacionar as pessoas. O interessante é que nós já observamos também isso já no Gênesis, né? Observem, se vocês lerem os primeiros capítulos do Gênesis, observem que na virada do dia, no entardecer, o homem ia se encontrar com Deus. Ou era Deus que ia se encontrar com o homem? Ítalo está aí? Deus que ia encontrar com o homem. Isso, perfeito, irmã. Amém, glória a Deus. É isso aí. Então, Deus é que ia se encontrar com o homem. Não era o homem que ia se encontrar com Deus. Era Deus que ia se encontrar com o homem. E isso aí é muito importante, porque isso mostra a disposição que Deus sempre teve de estar chamando. Vocação é também uma chamada. Então, quando Jesus ele passa a ir até o homem e a mulher e se relacionar, é porque ele queria estreitar os laços, queria amadurecer o ser humano espiritualmente. E a vocação ou a chamada nada mais, nada menos é do que essa disposição de Deus de graça, tá? Sem nenhum esforço, nesse caso humano, porque é Deus que está chamando, o homem, cabe ao homem aceitar ou não essa chamada. Por isso que eu sempre digo aqui e vou repetir, Deus não manda ninguém para o inferno. O ser humano, com seu livre-arbítrio, ele simplesmente recebe essa vocação ou essa chamada de Deus e rejeita. Observem que no Gênesis também, quando o homem e a mulher pecaram e que Deus foi lá na virada do dia se encontrar como fazia costumeiramente, Deus simplesmente não os encontrou. Eles se esconderam. Então, na verdade, é o homem que se esconde de Deus. O homem que se afasta de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, e Deus, que é a fonte de vida, o homem começa a definhar nitidamente no aspecto tanto espiritual e muitas vezes físico, emocional, enfim, Deus é a fonte de vida. Por isso que a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Tá certo? Então, isso é vocação, é essa chamada de Deus, tá certo? Através da sua palavra, para vocês aceitarem, para nós aceitarmos, nós seres humanos, aceitarmos pela fé a salvação providenciada por Cristo Jesus. Alguma dúvida até aí?
Então, vamos agora para um outro tópico, que é a união. O que é que acontece também quando há aceitação da salvação? União é a ligação íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em razão da qual ele é a fonte da vida e poder, da sua bem-aventurança e salvação. Eu gostaria de ler Efésios 5:32. Se vocês puderem acompanhar, quem tiver Bíblia, eu agradeço. Efésios 5:32. Nós estamos falando da união que há entre Cristo e a igreja. Diz aqui no versículo 32 do capítulo 5 de Efésios: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele está se referindo aqui, né, à questão da união, ele está fazendo uma analogia entre a união entre um homem e uma mulher, entre o noivo e a noiva. Ele está fazendo esse comparativo, essa analogia, e dizendo que esse é um grande mistério, que é o que realmente Deus quer, que a sua igreja, né, se junte com ele e seja uma só carne, um só espírito. Então, por isso que quando você aceita Jesus como Salvador, é impossível que você permaneça da mesma forma que você era antes. Algo precisa ser mudado, a dinâmica da sua vida muda, seus valores mudam, por mais honesta que tenha sido essa pessoa. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem e precisam da glória de Deus. Então, não há a Bíblia diz também que não há nenhum justo, nenhum sequer. Né? Então, nós vamos ler também, deixa eu ver aqui, texto sobre união. Efésios 5:32 ficou bastante claro. Né? Nós vamos ver agora sobre a regeneração. Tá? É uma outra característica e uma outra evidência que acontece à medida que você aceita Jesus como Salvador. Tá? A regeneração é o ato de Deus pelo qual o princípio de uma nova vida é implantado dentro do homem e a disposição dominante de sua alma é tornada santa. É a comunicação de vida divina à alma, que implica numa completa mudança de coração. Enfim, resumindo isso aqui, regeneração é você ser gerado, regenerar, gerar novamente. Você opa, sabe minha foto aí? O Mário está online? Estou online. Foi alguém que abriu a câmera. O microfone ligado, por isso está dando interferência. Está dando interferência aí. Tem alguém com o telefone ligado, não é isso? Então, a regeneração, pessoal, é exatamente gerar novamente. Nós fomos regenerados, né? Fomos gerados novamente. Um ser humano capaz de se relacionar com Deus. Então, vamos lá. Regeneração, nós temos alguns textos aqui que são bastante claros e vai deixar essa parte aí da regeneração muito clara para todos vocês. Efésios capítulo 2 e versículo 1.
Efésios 2:1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tem um texto aqui também, mais abaixo, que diz aqui também o seguinte, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então, vejam aqui, queridos, que a nossa condição é uma condição de morte. Está falando aqui no versículo 1. Nós estávamos mortos espiritualmente. Por quê? Eu acabei de explicar. Todo espírito que está desligado, desconectado, afastado da fonte de vida, que é Deus, ele simplesmente em si próprio ele não tem vida. É como você tirar uma folha de uma laranjeira e colocar no chão. Ela, com o tempo, ela vai intempéries, ela vai ressecar, ela vai apodrecer e ela vai terminar com o tempo virando adubo ou algo do tipo, mas não vai mais ter a seiva que está sempre passando pela árvore, fazendo com que ela tenha vida, seja viçosa e etc. Então, nós estávamos mortos, afastados de Deus, né? Então, Deus teve que nos regenerar, nos fazer novamente. Nós vamos ler Tem microfone aberto aí, né, querido? Nós vamos ler aqui 22, versículos 22 e 24. Digo, Efésios 4, versículos 22 a 24. Diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, fugeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu gostaria que me prender um pouco aqui no 24, para você entender que a regeneração ela é extremamente profunda. Diz aqui que há necessidade de a gente se despojar do velho homem e se revestir de um novo homem, criado segundo Deus. Então, nós fomos criados novamente, tá certo? Segundo Deus, quando nós o aceitamos. Quando nós aceitamos a salvação, somos revestidos de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e procedentes da verdade. Vejam que a regeneração, ela acontece de forma abrangente. Por isso que o nome regeneração traz exatamente essa ideia de fazer algo novo. Então, existia o velho homem com suas práticas, com suas condutas erradas, e a partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador, que a salvação chega até ele,
Deus vai trabalhando nessas diversas áreas da sua vida, e uma dessas áreas é exatamente a regeneração. Ele vai modificando a tua forma de ver, a tua forma de agir, a tua forma de pensar, a tua forma de se relacionar com as pessoas que estão em volta de você. Faz com que você também mude a sua, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua faculdade ou na sua escola, enfim. Há uma imposição natural, já que houve uma recriação, de que essa pessoa regenerada ela desenvolva padrões éticos, morais, diferentes daqueles padrões que essas pessoas tinham outrora. Espero que tenha ficado claro. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ficou alguma dúvida? Ficou claro, então? Antes do silêncio, todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada. Mas vamos em frente. Eu creio que estão entendendo. Tá cortando a voz, pastor. Como? A voz já cortando. Será que é a minha internet ou todo mundo tá ouvindo aí bem? Você? Tá travando mesmo um pouquinho. Ah, tá bom. Valeu, obrigado. Tá travando aí a minha voz? Sim, Tava travando, eu não tava entendendo. Mas pode prosseguir, pai. Tem alguma parte aí, pessoal, que vocês não entenderam e querem que eu repita? Tem alguma parte aí que vocês não ouviram? Então, deu Eu não entendi porque tá cortando, mas... Eu não entendi porque tá cortando, mas pode prosseguir. Não, o importante é que entendo. Se quiser que eu repito, sem problema nenhum. Ficou claro a regeneração, o que é que ela proporciona na nossa vida, fruto da salvação. E nós estamos estudando a doutrina da salvação. E a salvação ela tem que produzir os frutos. Pastor, então, pelo que você falou aí, pode prosseguir. Tá bom? Dá para entender. Dá para entender. Amém. Amém. Então, vamos em frente. Vamos lá. Amém. Então, vamos entender agora a conversão. É muito conhecido, né? As pessoas que estão na igreja, não, é novo convertido, ele se converteu, fulano se converteu. Mas o que é a conversão realmente? Em que consiste a conversão? Existem dois básicos que não podem faltar na conversão, certo? Que é o arrependimento e a fé, certo? Primeiro, arrependimento. Você observa que João Batista, no início do Novo Testamento, ali nos evangelhos sinóticos, para quem não sabe, os evangelhos sinóticos são os primeiros livros do Novo Testamento, os 3 primeiros. Mateus, Marcos, Lucas. Então, nos evangelhos sinóticos, nesses 3 livros, traz a história de João Batista, que foi o precursor, aquele que veio antes de Cristo e anunciou que viria um homem que iria batizar diferentemente da forma como João Batista batizava, e João Batista também pregava o arrependimento, mostrando que aquele homem que estava para vir, Jesus Cristo, ele vinha para trazer a solução. A internet está ruim. Eu acho que Osimar, a tua internet deve estar dando algumas falhas, entendeu? Cortando na hora da voz. Tu está usando a internet do celular ou a Wi-Fi? Deixa eu ver aqui se é do Wi-Fi, tá? Só um minutinho. Tá.
Só aguardar um pouquinho que o pastor Osimar está verificando a internet dele, porque se... metanoia, mudança de mente, né, Iago? Muito bom. Eu gosto muito desse assunto. Regeneração, novo nascimento, arrependimento. Muito bom. Estou aprendendo com vocês. Ele já, só um minutinho, ele está voltando aí. Pessoal, eu Tá ligado em Romanos também, né, pastor Cândido? Romanos 12, Isso, né? Se convertesse pela renovação da vossa mente. é verdade. Para não nos conformarmos, né? Pronto, voltou o pastor Zimar. pessoal, é o seguinte, coloquei aqui, a gente não estava ligado na internet turbo, tá? Espero que agora vocês estejam me ouvindo bem. Tá ok agora? Melhorou muito. Então, eu acho que é porque realmente eu estava na internet mais lenta. Mas se houver algum problema Amém. aí, vocês Tá me avisam, tá certo? bom. Mas vocês entenderam a conversão ou querem que eu repita? Eu vou repetir, tá certo? Eu acho muito importante a questão da conversão. Amém. Estão vindo bem. Vamos lá. Então, pessoal, conversão. Eu falei que é muito comum nas igrejas, né? Fulano se converteu, fulana se converteu, né? Tivemos 20 convertidos. Mas o que é a conversão? A conversão significa a junção de duas atitudes que o ser humano tem que tomar, que é arrepender-se e crer no Evangelho. O arrependimento, tá certo? O arrependimento, como eu estava dizendo a vocês, João Batista pregou o arrependimento antes de Cristo vir ao mundo, mostrando que o arrependimento ele é fundamental para que você alcance a salvação. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você achar que não precisa de Deus, você não tem como alcançar a salvação pelas suas próprias forças, ou até mesmo, como muitos acham, fazendo boas obras. Nós vamos chegar lá. E o outro componente é a fé, tá certo? Nós vamos ler um texto aqui sobre arrependimento, Romanos 10:8. Acho que a irmã leu aí, não foi? Romanos 10:8. O que eu falo nos 12, 1 e 2. Vamos ler aqui, pessoal. Romanos 10, certo? Versículos de 8 a 10. Diz o seguinte: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nenhuma dúvida. Só esse texto aqui já traz nitidamente, né, que nós temos que ter. Primeiro, veja, eu vou aí tocar novamente na questão da predestinação. Olha só, esse versículo 8 diz que a palavra está perto de nós, na minha e na boca de cada um de vocês.
e no nosso coração. Deus deu, a palavra de Deus diz que Deus deu uma medida de fé a cada um ser humano. Deus, ele é justo, ele não faz acepção de pessoas, não separa grupos privilegiados, mas aqui diz que ele deu a todos nós, né, na nossa boca, no nosso coração. A nossa boca para confessar os nossos pecados e confessar Jesus como o Senhor da sua vida, e em nosso coração para que a gente tenha fé, para que a gente creia que Deus ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, esse texto, ele elucida de forma muito clara o que é uma conversão. Uma conversão não é um simples levantar de mão. O levantar da mão é simplesmente para que você mostre às outras pessoas que estão ali aquilo que já aconteceu dentro de você. E você já confessou a Jesus como Salvador através da sua boca e já creu no sacrifício de Jesus através da sua fé que Deus colocou no coração de cada homem, uma medida de fé. Porque a fé, ela se desenvolve à medida que você vive em comunhão com Cristo, quando você começa a desenvolver o seu caminhar com Deus, a sua fé, ela tem a capacidade de ir aumentando, embora saibamos que a nossa fé, ela é diminuta. O próprio texto da palavra de Deus, Jesus mesmo disse, se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dar ordem a uma elevação de um lado e para outro. Ou seja, fazer prodígios e maravilhas. E diz no texto da palavra de Deus, inclusive, coisas maiores do que Jesus mesmo fez. Então, na verdade, nós temos uma pequena medida de fé que foi nos dada, mas nós precisamos desenvolver essa fé. Amém? Todos entenderam aí? Vamos ler outro texto aqui sobre fé. Então, a fé, nós encontramos aqui em Hebreus 11 uma explicação muito clara do que é a fé. Ora, a fé é a certeza. Fé é certeza, não é dúvida, não é eu acho, não é eu talvez, pode ser. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não está vendo. Você não está vendo, mas você tem convicção de que existe, você tem convicção que aquilo ali aconteceu para te beneficiar, para trazer salvação para a tua vida. Diz aqui que pela fé, os antigos, os nossos antepassados, obtiveram bom testemunho através da sua fé. Mas é importante dizer que a fé é a certeza das coisas que a gente espera. Tá certo? E em relação à questão de ver, por isso que nós vemos muitas denominações, religiões, que tentam materializar Deus. Porque o ser humano ele tem essa necessidade de tocar em algo, já que Deus não consegue tocar, mas consegue sentir. Mas existem pessoas que são como
como Tomé, querem tocar para poder ter certeza, certo? Mas a palavra diz que Deus diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, a fé, ela tem que estar dentro dessa conversão. Essa conversão não pode faltar dois elementos: arrependimento e fé. Arrependimento dos pecados, reconhecer que é pecador, confessar os pecados ao Senhor Jesus, dizer a Ele que teve uma vida errada, que fez algo errado, que desagradou a Ele, pedir perdão a Ele, faz parte do arrependimento, e a fé para crer no sacrifício de Jesus, e fé também para crer que o que a Bíblia diz ao nosso respeito é verdade e vai acontecer. Nós vamos vencer. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Se ela diz que nós somos mais do que vencedores, é porque nós somos, sim. E assim nós temos que pensar. Nós não podemos pensar que somos derrotados. Nós temos que pensar que somos mais do que vencedores. Amém até aí? Todo mundo vindo bem aí? Mário? Pastor Mário? Perfeito, o som está perfeito. Perfeito, né? Os Aham, alunos estão em bem. silêncio, do Mário. Os alunos estão em silêncio. É, porque estão aprendendo, estão gravando tudo, retendo tudo. Amém. Glória a Deus. Estou entendendo tudo, né? Quando eu ver o resumo, vou saber. Glória a Deus. Vamos lá. Pessoal, nós vamos então passar para a justificação, que é outro elemento, outro processo que acontece quando você aceita Jesus como Salvador. Tá certo? Eu quero que vocês entendam que todos esses processos, eles acontecem simultaneamente. Agora, alguns eles vão se desenvolvendo. A palavra de Deus diz que é de glória em glória, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Existem, e todos esses que nós falamos aqui, a fé, o arrependimento, tudo isso é naquele momento especial que todos nós tivemos um dia de aceitar Jesus como Salvador. Nós tivemos que nos arrepender, nós tivemos que, de repente, dar um sinal para todos verem que nós estávamos realmente nos arrependendo dos nossos pecados e aceitando a Jesus como Salvador. Tivemos que desenvolver a nossa fé, entendendo que a cruz de Cristo, ela não parou. Jesus venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, para que nós ressuscitássemos juntamente com Ele, para vivermos em novidade de vida. E a justificação, que também é um ato que ocorre, né, quando a salvação chega ao nosso coração. Iago levantou a mão e diga: Iago. Pastor, antes de explicar a justificação, o senhor poderia explicar a imputação? Só um minuto. É o seguinte, vamos lá. A questão da imputação, tá certo? Primeiramente, vamos ver o significado da palavra.
Imputar é você chegar e colocar algo na conta de alguém, vamos dizer assim. Estou imputando determinada coisa na conta de alguém, sob a responsabilidade de alguém. Tá certo? Na ação, nós tínhamos, antes da salvação, qual era a nossa realidade? É uma realidade de mortos em nossos delitos e pecados, e tínhamos, tá certo, uma seta de dívida. Nós tínhamos uma dívida com a lei. E essa dívida com a lei ia gerar, estava imputada a cada um de nós a perdição eterna. Tá certo? Então, essa era a nossa condição antes de aceitar Jesus. Mortos em nossos delitos, estávamos imputados sobre os nossos ombros, tá certo? Os nossos pecados, a lei que nos acusava, a lei que apontava para aquilo que ia acontecer conosco, que era a morte, e nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, distantes de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, essa seta, essa dívida que existia, né, nossa para com a lei, tá certo? Foi repassada para Jesus Cristo. Tá certo? Nós imputamos, Jesus trouxe para ele todas essas características de pecado, de escravidão da lei, pela nossa limitação, porque mesmo no Velho Testamento, por mais que fizessem holocaustos, não era suficiente para justificar por completo. Sempre tinha que estar havendo sacrifícios para perdoar aqueles pecados, ou seja, o pecado ele estava sempre sendo imputado a cada um de nós. E a partir do momento que Jesus morreu na cruz, tomou a chave da morte e do inferno, ele passou a tirar da nossa responsabilidade essa imputação do pecado e da morte. Tem alguma dúvida, Tiago? Se não respondi, pode perguntar. Pode falar, Marcelo. Pode falar. Oi? Sabe o que eu faço uma analogia assim, que antes de Jesus, os pecados eram jogados para baixo do tapete. Agora, quando Jesus veio e derramou o sangue dele, ele realmente retirou isso daí de nós. Porque só o sangue dele poderia tirar. Porque antes se matava animal todo ano. Aqui iam para Jerusalém, eram mortos, um monte de animais, mas os animais, eles não tiravam os pecados. Eles em Hebreus... Pode falar, irmão, pode falar. Não, eles apenas eles faziam era uma sombra, né, do que iria acontecer no futuro, porque o verdadeiro Cordeiro Pascal foi Jesus. Exatamente. Em Hebreus, capítulo 10, fala exatamente sobre isso. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita... Hebreus, capítulo 10. Conseguiu todo mundo aí encontrar? Hebreus, capítulo 10. O tema desse texto é o seguinte: os sacrifícios antigos eram humanos
e transitórios, certo? A expiação feita por Cristo é divina e permanente. E diz assim, no primeiro versículo do capítulo 10 de Hebreus: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes. Ou seja, nunca, como a irmã falou aí, citou um exemplo de jogar para debaixo do tapete, né? Mas, assim, eu prefiro dar um outro exemplo, viu, minha irmã? Por quê? Porque aquele sacrifício, quando nós estudamos as dispensações, né? As dispensações são fases do relacionamento humano para com Deus, certo? Então, nós tivemos a dispensação da inocência, a dispensação do governo humano, dispensação da lei, dispensação da graça que é que nós estamos vivendo. Então, nessa dispensação que ele está falando aqui, que é a dispensação da lei, certo? Na verdade, eu prefiro dizer que é como uma dona de casa que limpa os móveis da sua casa. Você limpa com todo cuidado. E, às vezes, eu lembro aqui, vou citar um exemplo meu aqui. Nós moramos no 19º andar de um edifício. E eu lembro que a esposa sempre fala, olha só, e passa a mão e vê a poeira. Eu limpei isso aqui tem 2 dias. Como é que pode tão alto e mesmo assim ainda vem poeira? Então, eu prefiro fazer a analogia de que esses sacrifícios feitos pelos homens através do sumo sacerdote para perdoar o pecado do povo, ele tinha, sim, naquela época, a sua eficácia, conseguia limpar, sim, conseguia limpar. Por quê? Porque Deus não se relaciona com o pecado. Então, por isso que o homem tinha que ir lá fazer expiação pelos pecados para poder se relacionar com Deus. Porque Deus, ele não comunga, ele não se mistura com o pecado. Agora, eu prefiro dizer que, como está dizendo aqui, era uma expiação, era um sacrifício transitório, ou seja, você limpava como uma questão dos móveis. Você limpa, mas quando é no dia seguinte ou 2 dias depois, dependendo de onde você mora, se é a rua calçada ou se não é, a poeira voltou. Aí você limpa de novo, daqui a 2, 3 dias, a poeira voltou. Eu não digo jogar debaixo do tapete, porque jogar debaixo do tapete dá uma ideia de engano. Eu não sei se a irmã está conseguindo me compreender. Dá uma ideia de engano. Jogar para debaixo do tapete não está limpando. E, na verdade, aqui limpava, sim. A expiação aqui, ela limpava os pecados do povo. Só que era transitório, que durava pouco tempo. Aí, sim, eu estou citando um exemplo, uma casa, quando você limpa os móveis. Que ele vai ficar limpo naquele momento? Vai ficar limpo. Mas os móveis, daqui a um dia, 2 dias, ele vai se empoeirar novamente. Era uma solução. É como hoje, então, né? Exatamente. É como hoje, então. Hoje nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, porém, de vez em quando, a gente dá uma pisadinha de bola e a gente tem que pedir perdão de novo. É mais ou menos Exatamente. esse caminho, né? Só que a diferença é que hoje nós temos um advogado perante o Pai, né? Jesus Cristo justo. A partir do momento que você peca, né, e que você pede perdão a Deus pelo seu pecado, Jesus está lá em cima e ele é o nosso advogado, diz a palavra de Deus.
Ele nos defende. É verdade. Enquanto o diabo acusa, ele nos defende. Tá? O que acontece é que quando a gente peca, gera dentro de nós uma tristeza, e é bom que gere. É bom que gere Aham. tristeza, porque isso significa que o Espírito Santo de Deus está em nós, e quando nós erramos, ficar inertes ou achar que está tudo bem, não. Porque a partir do momento que você pecar e não gerar tristeza em você, você está do outro lado do muro. Você acha que está na salvação, mas a salvação não está em você. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está em nós exatamente para isso, para nos guiar. Mesmo que venhamos a falhar, mas vai gerar em nós o quê? Uma tristeza, e essa tristeza ela tem que gerar arrependimento, mudança de atitude. Eu não sei se ficou claro agora. Amém? Iago, a irmã Pastor, aí também. eu tenho para responder uma afirmação e o outro é uma dúvida mesmo. Quando a gente fala a questão da imputação, isso é algo que acontecia lá no Velho Testamento, né? Que quando o sacerdote ia sacrificar o cordeiro, ele botava a mão sobre a cabeça do cordeiro, assim como se fossem os pecados dos homens estivessem indo para o cordeiro. Tinha dois, acho que um era solto e um era sacrificado, simbolizando Cristo. E a pergunta é, Sim. como funciona hoje a questão da disciplina por Deus? Porque no passado, os homens pecavam, Deus trazia um certo castigo. Como funciona hoje? Não, o que funciona hoje, queridos, é o seguinte. Primeiro, eu já falei para vocês que existe a lei da semeadura. Né? Na verdade, Deus, hoje, ele trata conosco muito mais pela questão da consequência do pecado que propriamente pelo castigo. Não que eu esteja dizendo que Deus não castiga ou não corrige a nós que somos seus filhos. Mas preste atenção no que eu vou dizer, queridos. Deus, vamos lá, eu vou citar um exemplo aqui, como você já sabe, eu gosto de parábola. Vou citar uma parábola aqui. Você tem um filho de 3 anos de idade, começou a andar agora, ou 4 anos. E aí todo garoto é levado. Tem algum microfone aberto aí. Então, o microfone aberto. Então, aquele garoto levado, não para quieto, e o garoto começa a correr ao redor da igreja. E você diz, garoto, você vai cair. E o garoto continua correndo. Garoto, você vai terminar caindo. Iago, E aí o garoto cai, se machuca, se rala todo, nos braços, no queixo, no rosto. Eu pergunto, o pai bateu no filho? Estou esperando a resposta. O pai bateu no filho? Não, mas também Não. depende da consequência. Você está entendendo? Então, na verdade, a maioria das enrascadas que nós entramos, queridos, são geradas pela nossa desobediência. Deus está vendo, Deus até fala, olha, não vai. Não vai porque você vai cair. vai Você vai socorrer. sofrer. E aí a gente simplesmente entra nessa furada. E aí, quando a consequência Não. vem, as pessoas começam a dizer que é Deus que está pesando a mão sobre nós. Existem situações que Deus vai nos corrigir? Tem. Mas a maioria das vezes são consequências de erros que nós cometemos. Certa vez, na igreja, lá em Brasília,
um irmãozinho me procurou e fez uma pergunta. Eu estava dando aula na escola dominical. Ele disse: como é que fica um irmão que está preso, condenado a 5 anos de prisão, e ele aceita Jesus como Salvador? Eu disse: querido, ele continua preso e vai servir a Deus, porque ele tem uma pena a ser cumprida. Existe uma lei, ele feriu a lei, e ele está ali para pagar por aquilo errado que ele fez. A mesma coisa, nós achamos que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós já estudamos isso, por isso que eu digo que é importante, aquele estudo sobre atributos é importantíssimo. Porque existem pessoas que acham o seguinte, e inclusive ficam chateadas, aceitam Jesus como Salvador, aí começam a aparecer problemas. E o camarada, de repente, antes de aceitar Jesus, tinha 2 filhos com uma mulher, e já estava com a segunda mulher, com mais 2 filhos também, aquela confusão. Aí ele aceita Jesus como Salvador. E aí, como é que fica? Ele vai continuar com 2 mulheres e 4 filhos, meu irmão, tendo que administrar. Pela graça, o que Deus vai dar para ele é graça, para ele suportar, para ele sabedoria, para ele resolver os conflitos. E vai dar a ele a condição dele não cometer mais nenhum deslize, não vir a terceira. Deu para entender? Todos entenderam aí? Entendi. Ô, pastor, é como se diz, né? A gente tem um direito todo dia de escolher a semente, né? Mas a colheita é obrigatória, né? Exatamente. Porque Jesus morreu pelo nosso pecado que a gente já pecou, que a gente vem a pecar, mas só que ele quer escutar da nossa boca o arrependimento através de nossas vidas para o perdão chegar. Agora, eu vou ter que colher o que eu plantei. Como você falou da pessoa que estava presa, está presa, foi salva, mas continua presa até pagar o que ela deve. Exatamente. Que muita gente diz assim, foi um castigo, mas não foi um castigo. Foi uma escolha dele. A gente não tem o livre-arbítrio? Exatamente. De plantar ou maçã ou uva. Sabendo, se eu plantar maçã, eu não vou colher uva. Ou vice-versa, né? Deus também, Deus perdoa, né, pastor? Mas a sua obrigação com a sociedade você tem que cumprir, né? Exatamente. Como Deus cumpriu, né? Como Jesus cumpriu quando esteve aqui na Terra, né? A diferença do Antigo Testamento, como a irmã estava falando, de sacrifício de animais, é porque ali era um perdão, mas não era um perdão suficiente. Era um perdão, assim, transitório, pouco tempo, porque todo dia ia pecar. Não era que não funcionava. Funcionava, como você mesmo disse. Mas não durava muito porque, tempo. Se não funcionasse, não podia entrar a presença de Deus. Exatamente. Porém, não era algo duradouro, definitivo. Exatamente. E é isso que o escritor aos Hebreus ele fala, que eram expiações transitórias. Ou seja, durava por um tempo, depois precisava fazer novamente, porque a raça humana não conseguia parar de pecar. Hoje nós não precisamos fazer isso mais. Hoje a gente não precisa fazer isso mais. Porque a gente tem um Cordeiro Pascual que fez por nós. Exatamente. Por isso que todo ano, Iago está lembrando, todo ano o sumo sacerdote ia lá, entrava no Santo dos Santos, levava lá o pecado do povo. Ano que vem tinha que fazer tudo de novo. Então, por isso que, se quiserem depois, com calma, já que faltam 3 minutos para terminar a aula, mas leiam esse capítulo 10 de Hebreus, que fala exatamente essa analogia daquilo que acontecia no Velho Testamento, no período da lei, com o período que nós estamos vivendo, que é o período da graça, ou seja, aquilo que Jesus fez. Jesus ele veio cumprir a lei por completo
e nos dá a condição de nós não sermos mais escravos do pecado. Nós podemos pecar, sim, só não podemos nos tornar escravos do pecado. Essa escravidão, Deus simplesmente, através do sacrifício de Jesus, quebrou essa corrente que tinha, que nos fazia pecar o tempo todo, e nós não tínhamos domínio próprio. Agora, nesse momento, com a salvação, com todas essas mudanças que Deus faz na nossa vida a partir da nossa conversão, de glória em glória, a gente ir crescendo cada vez mais, tanto em sabedoria como em santidade. Nós vamos ficar por aqui, queridos, tá? Nós vamos, na próxima aula, estudar sobre justificação, o que é a justificação. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas que surgiram. Iago está falando aí, pode falar, Iago.